Dextrose é um dos principais ingredientes de receitas de gelato italiano. Então, o assunto hoje é dextrose. Bem-vindos! Eu sou o Rafael Hellenbrosin e eu utilizo esse canal aqui para compartilhar o meu conhecimento sobre gelato italiano, ok? Hoje eu peguei esse tema, falar da dextrose, porque é um tema que, principalmente para quem está começando, para quem está aprendendo, quem está querendo fazer gelato italiano em casa, tem a dúvida, Porque se você procurar receita na internet aí de gelato, vai aparecer um monte de receita, algumas até bem feitas, bem equilibradas mesmo, como é o gelato artesanal italiano. Outras nem tanto, mas enfim, é quase certeza que vai ter dextrose na receita, Pelo menos a gente falando dos gelatos tradicionais, sem ser gelato sem açúcar, tirando esse tipo, é um ingrediente super importante da receita. E muita gente vem me perguntar, Porque dextrose é um ingrediente muito comum para quem já faz gelato italiano em casa e para quem faz também em gelateria, enfim, quem trabalha com isso. Mas para quem não conhece, é um ingrediente estranho, é um ingrediente que a gente não consegue, por exemplo, encontrar em um supermercado, São ingredientes que a gente compra em loja específica para quem faz algum tipo de sorvete, também o gelato italiano. Ok, dito isso, surgem muitas dúvidas se realmente tem que ser, se pode somar, colocar só sacarose, Então a receita pede lá, 100 gramas de sacarose e 30 gramas de dextrose. Eu posso não colocar o dextrose porque eu não tenho aqui dextrose, Eu teria que comprar. Então eu vou somar 100 mais 30, eu coloco 130 de sacarose e tá tudo certo. Posso fazer isso? Não, não pode. Porque apesar da dextrose estar ali, ser um tipo de açúcar, eu já falei o que é, É um açúcar. Dextrose, para quem não conhece, é um açúcar. Apesar de ser um açúcar, ela tem bastante diferença, A característica desse açúcar é bem diferente do açúcar comum que a gente tem em casa, que é a sacarose. Então vamos lá, vou compartilhar aqui minha tela para a gente trazendo mais pontos, ficar mais fácil de prestar atenção. Primeira coisa, Eu já falei aqui o que é dextrose, para quem não conhece, vou repetir, é um tipo de açúcar. Muitas vezes, quando a gente não trabalha ou quando a gente não tem o costume de fazer receitas em casa, de doces, de gelato, que seja, a gente acha que o açúcar de casa é o único açúcar que existe, Ou então, não é só o açúcar cristal ali, o açúcar branco, mas tem também o açúcar mascavo, que virou moda há um tempo atrás, Açúcar demerara, que não sei o que é mais saudável, enfim, não é disso que eu estou falando, mas além desses açúcares tradicionais, olha, existe uma infinidade de tipos de açúcar. Dextrose é um tipo dele, é um tipo de açúcar, ok? E muito utilizado na receita. O que é, para que serve? Além dele ser um açúcar, ele também tem algumas características que o colocam como o segundo mais importante açúcar quando se fala de gelato italiano. Para a gente fazer a receita de gelato italiano, eu posso utilizar quais açúcares? Um monte de tipo. Sacarose, que é o açúcar tradicional, todo mundo sabe o que é, conhece. Depois, dextrose, açúcar invertido, glucose. Glucose, existem trocentos tipos de glucose. Frutose, que mais que pode ser colocado? Enfim, tem uma quantidade absurda de açúcares que a gente pode colocar. Agora, dextrose é o segundo mais importante, ok? Eu vou explicar aqui o porquê que ele é considerado o segundo mais importante. Claro que primeiro é sempre a sacarose, tá bom? Esse é o açúcar importante até lá atrás, Décadas e décadas lá para trás, quando já existia o gelato italiano artesanal, que era feito sempre
comento, né? O gelato antes não existia gelateria. Então os vendedores de gelato, eles preparavam o gelato em casa, saíam, iam para as praças, né, aqui na Itália, e aí preparavam na hora ali o gelato, misturavam, né, colocavam o gelo. Isso eu já estou falando até mais moderno, hein, na década de 60, 70, mas antes disso, antes de existir isso, era com neve, né, pegavam ali o gelo da neve, mas enfim, não existia açúcares à disposição. Não era possível falar, nossa, eu vou colocar ali, vou fazer 5, 6 sabores de gelato e vou deixá-los todos mais ou menos com a mesma estrutura, que eu consiga, o termo que a gente usa aqui na Itália, né, espatulável, que não usa isso no Brasil, não tem esse termo, mas aqui na Itália a gente usa spatulare, né, pegar a espátula e conseguir mexer, porque geralmente quando a gente pega um gelato e deixa no congelador de casa, o que vai acontecer? Ele está muito duro, ele congela demais, ok? Então, naquela época não existia essa oportunidade que a gente tem hoje de tantos açúcares, de conseguir fazer combinação dos açúcares para deixar uma estrutura boa para todos os sabores, ok? Eles tinham um único sabor, ia lá, fazia um creme, né, com gema de ovo, ia para a praça e preparava ali na hora. Ok, que açúcar que ele utilizava? O açúcar comum que a gente conhece em casa, tá? Com o tempo, com a modernização, com as indústrias também, né, pesquisas trabalhando nisso, foram conseguindo esses outros açúcares que faziam também com que pudesse ter mais opções na hora de preparar a receita. Dextrose, sem dúvidas, é o segundo mais importante tipo de açúcar na receita e vamos entender aqui 3 pontos que a gente considera o porquê isso, né? Vamos lá. Primeiro deles, não endurecer o gelato. Eu acabei de falar a questão de estrutura, né? A gente deixar todos os gelatos mais ou menos iguais, para um não ficar muito duro, o outro mais mole e assim por diante. Ou então, mesmo assim, eu quero deixar no meu congelador de casa com que não fique tão duro na hora que eu for pegar. Olha aí, a grande vantagem de colocar dextrose na receita é essa. Ele vai ajudar a não endurecer, ele vai deixar o gelato mais macio. Por quê? Porque ele tem um poder anticongelante muito alto. Então, quando a gente coloca açúcar na água, né, nos cursos que eu faço gratuito, eu falo bastante disso, quanto faz diferença você pegar um copo de água, colocar no congelador, você vai ver que vai congelar rápido. E você pegar um copo de água, colocar um pouco de açúcar dentro, ele vai ficar lá, dependendo da quantidade de açúcar e do tipo de açúcar, pode ser até que nem congele, porque tem um alto poder anticongelante. E a dextrose é um açúcar que tem um poder anticongelante mais alto ainda, né? Por exemplo, se a gente for comparar com a sacarose, é o dobro, ou quase o dobro, para ser exato, quase o dobro de poder anticongelante, ok? Então, quanto mais tem na mistura, mais difícil vai ser congelar, mais baixa tem que ser a temperatura para congelar, ok? Mas o congelador vai precisar estar em temperatura mais baixa, assim por diante. Então, esse é o primeiro fator que coloca a dextrose como segundo principal açúcar do gelato. Ok. Depois, tem também dulçor limitado. O que é dulçor? Para ficar claro isso, imagina você pegar uma colherzinha pequena, daquela de café, do açúcar sacarose que a gente tem em casa e você experimenta. Você coloca na boca, você vai sentir a sensação, você vai sentir o dulçor daquele açúcar. Se você pegar a mesma quantidade de dextrose, a mesma colherzinha ali, mesma quantidade que você pegou de sacarose, pegar de dextrose e colocar na boca,
você vai perceber que é menos doce do que a sacarose. Ou seja, eu posso utilizá-la, eu vou conseguir alcançar a parte estrutural que eu quero para aquela receita, ou seja, não deixar que congele tanto, sem adoçar ao mesmo tempo, sem adoçar muito. Ela tem ali um poder adoçante, né? Mas ele é mais baixo do que da sacarose. Então, tá vendo? Eu tenho a vantagem de fazer com que não congele tanto e ao mesmo tempo não adoçar tanto. Se eu quisesse fazer isso só com a sacarose, automaticamente eu adoçaria muito mais a receita, tá? Então, olha como é importante a dextrose na receita. E por último, o preço, né? Até a gente conseguiria utilizar outros açúcares para conseguir fazer tudo isso que eu estou citando aqui numa receita de gelato, ter ali a distribuição correta, né, de poder anticongelante, de dulçor, ok, mas se tratando também questão de valor, questão de preço, a dextrose é a mais fácil de achar, mais barata, então sem dúvida a gente falando, seja para fazer em casa como hobby ou se eu estivesse falando aqui para uma gelateria, alguém que quer fazer para uma gelateria, seria o mesmo motivo, ok? Não custa tanto, é fácil de achar, a gente sabe que funciona na receita, então o preço também é um dos motivos. Ok, agora vamos lá. Quanto que vai utilizar de dextrose na receita? Tá? O quanto que a gente vai colocar? E isso pode variar ali mais ou menos de 2 a 10% a quantidade de dextrose, ok? Estou falando isso em relação a todos os ingredientes, né? A receita total a gente pode utilizar ali em torno de 2 a 10%. Agora, claro, precisa tomar cuidado, envolve a quantidade que vai colocar, envolve muitas coisas. Uma delas é, por exemplo, se eu for fazer um sorbeto, que eu vou utilizar fruta, não vai ser um gelato de creme, né? Não vai ter leite, creme de leite. A fruta, por conta própria, né? Pela própria natureza, já tem dextrose ali. Então a quantidade que eu colocaria num gelato de fruta seria bem menor, bem mais baixa do que uma com creme. Porque fruta já tem. Ela já tem ali, geralmente vai até uns 10% ali em torno de uma mistura entre dextrose e frutose. Então não tem a necessidade, nem é bom que eu exceda tanto a quantidade. Então quando tem fruta já traz dextrose para a receita e aí eu tenho que considerar isso também e colocar uma quantidade mais baixa, tá? Depois, por que eu falo isso? Uma média de 2 a 10%. Pelo seguinte, um dos motivos eu falei aqui, a fruta já possui uma certa quantidade de dextrose, ok? Mas além disso também tem a questão dos ingredientes. Outros ingredientes, não só a questão da fruta, mas a gente considera que uma receita, poxa, tem leite, tem gema de ovo, dependendo da receita, tem as frutas que eu acabei de falar, tem fruta seca, já é um outro discurso, entra num outro nível aí de preocupação. Cacau. Cada ingrediente reage de um jeito na receita, ok? Então a gente precisa também considerar isso. Por exemplo, eu falei aqui fruta seca, né? Mas se a gente for considerar a avelã, que tem ali em torno de 40% de fibra, quando eu estou colocando avelã, a pasta de avelã na receita, automaticamente eu estou colocando também a fibra da avelã. Então eu preciso ter um pouco mais de dextrose para complementar essa quantidade de fibra, porque a tendência da fibra, ela vai fazer o que com o gelato? Secar o gelato, endurecer o gelato.
Lembra o primeiro ponto que faz a dextrose ser o segundo mais importante açúcar da receita? O que que é? Não deixar congelar tanto, deixar um pouco mais macio, mais mole o gelato. Então, se eu coloco um ingrediente que ele tem a característica de secar o gelato, eu venho com a dextrose para balancear isso, ok? Então, aí precisa, é claro que a prática é o que diz tudo, ok? Aí precisa levar em consideração a quantidade dependendo da receita, dependendo dos ingredientes que estão sendo usados e também a quantidade desses ingredientes que estão sendo utilizados ali. Ok, além disso também a gente considera a estrutura do gelato. Por quê? Poxa, eu faço aqui em casa o gelato e eu posso querer uma certa estrutura para o meu gelato. Talvez um pouco mais duro, mais seco ali. Depende do que eu vou fazer, né? Poxa, eu quero fazer um cono gelato, né? Quero pegar uma casquinha e preparar lá o gelato italiano, como é conhecido, em cima da casquinha com outro sabor. Eu não posso ter esse gelato muito duro, porque senão ele vai me dar problema na hora de mexer nele ali, de misturar, de criar a bolinha na espátula para trazer para o cone. Aí a hora que eu colocar ele no cono, eu posso romper o cono, ou seja, quebrar a casquinha, porque vai estar muito duro, ele não sai da espátula. Quando eu forço, ele vai quebrar. Então, tá vendo? Tudo isso a gente pode ir praticando e adaptando para o resultado que a gente quer, né? O gosto que a gente quer, o gosto de quem está fazendo o gelato, o desejo de quem está fazendo o gelato. Não, eu quero um gelato um pouco mais firme, ok, eu vou colocar um pouco menos de dextrose nesse caso. Então é importante saber esses pontos e também você praticar, para você poder pegar aí e falar, não, para mim, dessa maneira, com essa quantidade, ficou do modo justo, o modo que eu queria que ficasse, ok? Então, tá vendo como é importante? Dependendo do ingrediente, a característica que ele vai, como ele vai reagir ali, né, ou como vai agir ali no gelato, vai influenciar na decisão do quanto colocar de dextrose ou não, ok? Depois, se a gente fosse falar aqui, até no começo eu acho que eu falei um pouco disso, né? Que dextrose, se a gente falar, poxa, eu tenho muito aluno que pergunta, Rafa, é preciso mesmo colocar dextrose? Posso não colocar? Porque não tem ainda, não conhece, né? Aí vai pedir no site, tem que esperar alguns dias para chegar, enfim. Posso somar? O que vai acontecer? Ó? Imagina, eu vou até trazer número aqui, eu falei que era quase o dobro, né? Imagina que sacarose, existe um poder anticongelante que a gente considera, como a sacarose é a unidade de medida, a gente considera que sacarose vale 1. Poder anticongelante da sacarose, 1. Poder anticongelante da dextrose é sempre comparado ao valor da sacarose, ok? Então, sacarose vale 1, dextrose vale 1,9, por isso quase o dobro, né? 1,9. Imagina que se eu quisesse atingir o poder anticongelante que eu atinjo com a dextrose, eu teria que colocar quase o dobro da quantidade de sacarose, ok? Poxa, aquele gelato lá de avelã ou aquele gelato de chocolate, né, de cacau, vai secar muito. Então ele vai endurecer demais. Eu não quero que ele endureça. Principalmente, poxa, no meu congelador de casa vai ficar uma pedra ali, um bloco. Então eu quero melhorar essa estrutura, deixar numa condição que não endureça tanto assim no meu congelador. Ok, e eu não vou usar a dextrose, eu vou usar a sacarose. Ok, eu teria que colocar o dobro do que eu colocaria para a dextrose. Qual a consequência aqui? Primeiro que a quantidade de ingredientes ia mudar bastante, né? Eu ia estar adicionando também não só a questão da sacarose,
poder anticongelante, mas também a quantidade de sólido seria maior do que colocando somente a dextrose. Além disso, eu também colocaria o quê? Muita sacarose entra poder adoçante, o negócio lá da colherzinha. Eu experimento uma colherzinha sacarose, experimento uma colherzinha de dextrose, qual que é mais doce? Sacarose. Poxa, eu coloquei o dobro ali de sacarose para atingir o poder anticongelante da dextrose. Automaticamente eu também adocei demais. Porque se sacarose vale 1 de poder anticongelante, vale 1 também de poder adoçante. Dextrose vale 1,9 de poder anticongelante, mas de adoçante, poder adoçante, vale menos, vale 0,7. Ou seja, colocando dextrose, eu adoço menos do que colocar a sacarose. Eu sei, é um pouquinho complicado, eu estou tentando falar aqui da forma mais clara possível para quem está começando a entender o que é e quais os motivos que a gente utiliza a dextrose na receita, ok? Então precisa considerar isso também. Açúcar não é açúcar só por ser açúcar. Os açúcares têm poder anticongelante e têm poder adoçante, cada um com as suas características. A gente faz a combinação e consegue dulçor e estrutura que a gente deseja na receita, tá? Então fica claro que a gente não pode só substituir quantidade por quantidade, porque aí vai dar problema na receita. Agora, um outro ponto aqui, né? A gente pode abusar da quantidade de dextrose. Não, mas eu quero que o meu gelato fique super macio, igual quando eu vou em uma gelateria tomar gelato. Eu vejo ali, né, o dono ou o funcionário mexe na vitrine, mexe ali nas cubas de gelato e eu, quando eu vou pegar meu gelato de casa, tá muito duro, o que acontece? Gente, primeira coisa. Primeira não, já vou falar logo de cara. Tem muitos fatores que influenciam nisso. Aqui eu já falei um monte, ó. Ingredientes. Então, depende dos açúcares que estão ali nessa receita, a quantidade deles, depende também de outros ingredientes que estão na receita. Ok? Depende também da temperatura, isso é importante. Temperatura da vitrine lá da gelateria que você viu e do congelador da sua casa. É quase certeza que o congelador da sua casa vai estar ali no mínimo a menos 18. Às vezes bate menos 20, menos 24. Quando eu coloco meu congelador aqui no máximo, o congelador caseiro, ele chega a atingir menos 30, menos 32. Pô, imagina, e a gelateria tá ali a menos 12, menos 11, e você a menos 20. É claro que se você pegar o gelato da gelateria e levar para tua casa, ele vai congelar também. Não é um problema da sua receita, ok? O problema é a receita estar em temperatura diferente daquilo daquela que ela foi balanceada, que ela foi criada para ficar. Eu preparo uma receita para ficar a menos 12 e coloco a menos 18, vai dar ruim. Não é que vai dar ruim, vai congelar demais. Eu tenho que esperar um pouquinho ela descongelar para eu poder tomar. Lembra sempre isso, o problema não é a sua receita. A questão é a receita feita para uma temperatura mais alta do que aquela que está no seu congelador, tá? Agora, além disso, o que pode afetar você colocar uma quantidade maior de dextrose? Porque a nossa intenção, colocar dextrose, deixar com que congele menos, ficar mais macio e eu conseguir consumir o gelato ali na hora sem ter que esperar o derretimento. Ok, esse é o melhor dos mundos, é o que todos nós queríamos, né? Muito bem. Agora, quanto mais dextrose tem na receita, mais demora para congelar. Por quê? Poxa, estou falando aqui. Poder anticongelante. Quanto eu mais coloco poder anticongelante, quanto mais açúcar tem ali dentro, mais demora para congelar,
mais baixa tem que estar a temperatura. Quem tem máquina aqui ó, sorveteira caseira em casa, né? Sorveteira caseira, mas também mesmo máquina produtora, máquina profissional. Se você pega uma receita com um excesso de dextrose, também vai sofrer, vai demorar também mais para congelar. Por que que as gelaterias não fazem isso também? Consumo. Vai consumir muito mais, uma máquina que demora mais para congelar. Aí depois as gelaterias possuem também um aparelho que chama supercongelador, né? É um congelador que ele consegue em menos tempo, então em menos tempo ele congela mais rápido. Chega lá a menos 30, menos 40 graus. É a mesma coisa, uma receita com excesso de dextrose vai ter que ficar ali muito mais tempo, porque tem mais açúcar, tem mais poder anticongelante, precisa de temperatura mais baixa para congelar, ok? Mais baixa e mais tempo nessa temperatura bem fria. Envolve um monte de coisa. E às vezes a gente pensa assim, por que que na gelateria eu chego lá e não tá duro o gelato? Eu já desvendo esse segredo, tá bom? É engano seu, não é que tá duro. Toda vez, quem trabalhou já em gelateria, quem trabalha, né? Eu trabalhei tantos anos em gelateria aqui na Itália. Gente, a hora que a gente chega na gelateria e abre a gelateria, a primeira preocupação é com os gelatos. Se eles estão muito duros, porque eles ficaram a noite inteira ali, fechados, sem a gente mexer. Eles endurecem também, mesmo estando em uma temperatura adequada para eles. Ah, tem gelateria também que tira da vitrine e leva o gelato para um congelador lá no laboratório. Esse congelador, ao invés de estar menos 12, está menos 18, igual ao nosso congelador de casa. Por que fazem isso? Para o gelato durar um pouco mais. Congela, passa aquele tempo, quer dizer, ao invés dele ficar toda noite a menos 12, não só toda noite, mas todas as noites e manhãs também, né? Porque gelateria não abre 7 horas da manhã, não é que nem um bar, por exemplo. Geralmente abre meio-dia. Então ele passa a madrugada inteira e a manhã inteira, são praticamente 12 horas. É claro que ele vai congelar também, ele vai ficar duro. Aí na gelateria, se tiver lá a menos 18, coloca na vitrine a menos 12. Ele já vai começar a sofrer o derretimento para ficar numa temperatura mais baixa e ele ficar mais macio. Só que além disso também, mesmo ali em menos 12, muitas vezes você tem que ir lá, não é que você tem que ir lá e mexer nos sabores. Precisa espatular, né, que é aquele verbo que eu uso não tem em português, mas precisa pegar a espátula e mexer no gelato. É necessário isso também. A gelateria é assim, quando você vai lá e toma um gelato, não é que fica aquela maravilha sempre. Inclusive durante o dia também. Poxa, tá muito calor, tem muito cliente, a pessoa abre e fecha a vitrine para servir. O que vai acontecer? Começar a amolecer, começar a derreter o gelato. Aí o que eles fazem? Aumentam, ou melhor, abaixam mais ainda a temperatura. Por quê? Para gerar mais frio, congelar mais o gelato, porque está muito calor, tem muita gente comprando, precisa abrir e fechar toda hora, mexer toda hora, derrete. E aí precisa jogar mais frio ali para congelar. Ok, passou um tempo, o que acontece? Ficou muito duro. Tem todo um jogo de cintura que precisa ser feito. E em casa é igual. É isso que eu falo. Por que os meus gelatos, quando aparece no vídeo, eu mostro? Nossa, mas em casa como que deixa assim? Qual o milagre? Não, o milagre é o braço. É pegar e você mexer, acompanhar o gelato. Entendeu? Se você deixar de um dia para o outro ali na geladeira, no congelador, não tem jeito, ele vai congelar, ele fica ali numa temperatura muito fria, sem você abrir e fechar muito, não entra tanto ar quente, não tem flutuação de temperatura, apesar de ser uma temperatura média, né? Então o congelador
bate o mínimo, desliga, aí ele sobe temperatura, aí fala, pô, tá subindo muito a temperatura, eu vou ligar o motor de novo, liga o motor, começa a descer a temperatura. Apesar disso, uma noite inteira, um dia inteiro, ele vai congelar, ok? Então é necessário também você trabalhar no gelato, você mexer ali. Tá? Por mais que você tenha balanceado corretamente, tenha colocado dextrose na quantidade correta, levando em consideração os outros ingredientes que estão ali, é necessário todo esse acompanhamento, que na gelateria tem esse acompanhamento, tá bom? A gente acha que é muito fácil, que é muito lindo, mas olha, quem trabalha em gelateria, por isso que eu falo, gelateria tem que ser muito... como se diz, muito valorizada. Porque, pessoal, eu sempre bato nessa tecla, né? É uma gelateria italiana realmente artesanal, que usam bons produtos. Porque eles usam bons produtos, preparam um super gelato ali pra gente e ainda cuidam do gelato. Não é que coloca lá e deixa, porque senão vai dar problema. Ok? Aquelas montanhas que fazem, né? Aquela estrutura, aqueles desenhos bonitos que enchem os olhos, precisa tomar cuidado também. Você deixa aquela temperatura subir demais, aquilo ó, desmonta, vai caindo, tem tudo isso, tem todo um cuidado. E em casa, se você quer igual, quer atingir isso, igual de gelateria, precisa cuidar também, tá? Precisa acompanhar. Beleza, vamos lá, continuando aqui na questão de excesso de dextrose, a demora no congelamento, né, que eu falei. Depois, esse é um ponto também, quanto mais tiver ali de dextrose, a questão do overrun, que é a quantidade de ar absorvido no gelato, né? Quando a gente prepara uma mistura, ele também absorve um pouco de ar de forma natural. Quanto mais tiver dextrose, menor vai ser a quantidade de ar, ok? Por isso não exceder, tá? Não achar que, meu Deus, eu posso colocar o quanto eu quiser que vai dar tudo igual. Toda modificação traz algum resultado. Então, cuidado com isso. E também um possível não congelamento. Eu já vi isso acontecer inclusive em gelateria. Excesso de dextrose, super máquina, né? Porque, nossa, não, porque em casa não dá para fazer gelato com máquina pequenininha. Mas eu já vi gelato não sendo feito também em produtora grande, tá bom? Em máquina profissional. Por quê? Erro na receita. O que acontece? É muito dextrose, não tem frio, não tem gelo, né? Não gelo, pedra de gelo, mas é frio mesmo, né? Não tem frio suficiente ali para fazer a mistura congelar. O gelato sai numa pequena piscina de próprio gelato, né? Porque derrete, não consegue congelar tudo. Porque é um excesso, tem tanto poder anticongelante ali dentro que acaba não congelando. Certo? E aí, para finalizar, que é uma parte muito importante também, para a gente não ter esse tipo de problema, ficar restritos, né? Da gente ficar restrito a sacarose, dextrose e poder ter esse tipo de problema no final, a gente pode fazer uma combinação com a glucose, que é um outro tipo de açúcar que também é muito utilizado em receitas de gelato, mas desse tipo de açúcar eu vou falar num próximo vídeo. Bom, eu espero que você tenha gostado, que tenha ficado mais claro um pouco, né? Eu tentei trazer aqui bem o beabá da dextrose, sem querer entrar em, nossa, monossacarideu, que em parte que não tem tanta necessidade da gente falar agora, entrar, se aprofundar tanto assim no ingrediente. A parte mais importante é o que vai trazer para a receita, qual o impacto que ele vai dar, o quanto utilizar, para que serve. Então, espero que tenha ficado claro. Se não ficou, tiver alguma dúvida, quer deixar algum comentário, aproveita, deixa aqui embaixo. E se você tiver também alguma sugestão, algum tema que eu grave um vídeo, fique à vontade também para deixar aqui o seu comentário, que eu vou responder com o maior prazer. Beleza? Curta esse vídeo, inscreva-se aqui no canal
para você ficar por dentro de todas as novidades do gelato italiano que eu trago aqui, e quando a gente tiver o próximo curso gratuito também você vai ficar sabendo, ok? Curta, compartilhe com as pessoas que você ama, inscreva-se e deixa seu comentário aqui. A gente se vê no próximo vídeo, a gente se vê no próximo gelato e tchau!